Olá! O seu objetivo é fazer parte da Força Aérea Brasileira? Então o vídeo de hoje é especialmente para você! Anualmente, a FAB aplica provas para diferentes áreas, seja para a área administrativa ou corpo técnico, como na área da saúde, engenharias, capelania. Há muitas possibilidades para você ingressar neste órgão. Então, se esse é o seu objetivo, você precisa ter clareza de que a redação tem que fazer parte dos seus estudos desde já, porque ela é aplicada para todos os cargos. Então, eu vou te falar algumas características importantes para você já ir se preparando e não cometer esses erros no dia da prova. O primeiro deles é o cuidado com a caligrafia. A FAB permite que você utilize a letra de forma, mas é muito importante que você diferencie as letras maiúsculas das minúsculas. Sim, porque se você escrever tudo em caixa alta, o corretor não vai saber avaliar se você sabe realmente qual é o momento em que a inicial maiúscula tem que prevalecer, ok? Então, pode usar a letra de forma se ela for mais confortável para você, mas tome cuidado com essa diferenciação. Também tenha cuidado com o espaçamento entre as letras e entre as palavras, independente da caligrafia que você utilizar, ok? O mais importante é que seja uma prova legível, agradável. Então, nada de exagerar no tamanho da letra e nem escrever uma letra muito pequenininha. O corretor precisa conseguir identificar cada letra, né? O desenho de cada uma, para você não ser penalizado por alguma falha de leitura que gere um problema de concordância, por exemplo. A redação, ela precisa ter no mínimo 15 linhas e no máximo 30 linhas. Se tiver menos de 15, o seu texto é anulado, o corretor nem lê. Por que é importante saber isso? Se você colocar um título, por exemplo, na sua redação, lá na linha número 1, e pular a linha número 2 e escrever 15 linhas, você não escreve efetivamente 15, mas pelo menos 14 linhas, porque você deixou uma em branco. Então, tome bastante cuidado. Também é considerado como linha completa, né, uma linha que seja ocupada de uma forma eficiente, seja escrita até a metade, né, que tenha palavras até a metade do espaço da linha, ou que tenha uma ou duas palavras. Evite deixar apenas uma única sílaba na linha. Pode ser que ela não seja considerada uma linha completa e aí você pode perder um ponto ou até mesmo perder a redação inteira. Os temas aplicados, eles geralmente têm alguma relação com a atualidade. Então, como a prova ela é aplicada para diferentes cargos, dificilmente o tema vai ser voltado para uma área específica, por exemplo, para a área de engenharia ou para a área de saúde. Então, é o mesmo tema para diferentes cargos. O que você precisa fazer, então, agora? É ficar atento com a atualidade. Separar um momento de estudos para você anotar, né, para você estudar informações da atualidade, do cotidiano. Então, separe um momento para a leitura de jornais, revistas. Se você assiste algum documentário e acha interessante, faça alguma anotação e alguma reflexão sobre o assunto. Em um vídeo aqui no nosso canal, eu expliquei como você pode estudar para preparar o seu repertório argumentativo. Vou deixar um link aqui no vídeo e um link também na descrição para que você possa acessar esse vídeo e compreender como se preparar melhor para a questão argumentativa, ok? E uma dica bem importante para a FAB é você também acessar o site da instituição, ler as revistas específicas do órgão, porque ali também pode ter algumas inspirações para tema, para a sua argumentação também. Afinal, como você está sonhando fazer parte de algo tão importante para o nosso país, é muito legal se você conseguir aliar dentro da discussão alguma informação, né, alguma ação da própria Força Aérea Brasileira. Isso com certeza vai valorizar muito o seu texto. Uma característica bem importante também da proposta de redação da FAB é que os temas sempre são acompanhados de textos motivadores.
Isso ajuda muito para você conseguir criar uma linha de raciocínio ou compreender um pouco do que a banca espera de você. Se a proposta é muito subjetiva, é abstrata ou trata de algo que você não conhece, a leitura dos textos motivadores será essencial, porque é dali que você vai extrair alguma linha de raciocínio, alguma ideia interessante e fazer aí uma amarração com o seu conhecimento de mundo, buscar informações do seu repertório para poder apresentar nos seus textos. Então, nunca menospreze os textos motivadores. Leia-os com bastante atenção, anote ao lado qual é a ideia central de cada um deles. Isso vai te ajudar bastante. E um detalhe, os textos motivadores nem sempre são verbais. Também podem aparecer imagens, fotografias, gráficos. Então, a leitura e a compreensão desses textos também pode ser avaliado de alguma forma na sua redação, porque aí o corretor vai conseguir avaliar se você leu e compreendeu exatamente o que é que se espera da sua redação. Então, os textos motivadores vão só complementar a sua interpretação do tema. O título não é um quesito obrigatório, né? Nas últimas edições, não consta lá que você precisa inserir um título, nem mesmo dentro dos critérios de avaliação há essa exigência. Então, se não tiver uma linha específica na folha de produção, não se preocupe com o título. Comece a sua redação logo na linha 1 e apresente a introdução, desenvolvimento e conclusão. Se você tem dificuldade com criação de títulos, isso é bem importante, né? Porque aí você não precisa se preparar para isso antecipadamente. Se você tem facilidade, se você achar pertinente colocar um título, pode colocar. Apenas não pule linhas, ok? Eu recomendo que você inicie o seu texto logo na linha 1, nada de deixar a linha em branco, tá bom? E para você se preparar desde já, saiba que você precisa produzir um texto dissertativo argumentativo em prosa. O que isso significa? Dissertativo, porque é um texto com aquela estrutura clássica de introdução, desenvolvimento e conclusão. Argumentativo significa que você precisa assumir um posicionamento e defendê-lo durante o texto com argumentos válidos e pertinentes, né? Demonstrando qual é a relação de sentido entre essas informações e o seu ponto de vista. Então, a presença de argumentos é importante, sim. E em prosa significa que seu texto é um texto corrido. Não é para fazer uma poesia, não é para escrever em versos, não é para fazer nada disso. É para escrever um texto tradicional. Em prosa é o oposto de escrever um texto em versos. Também não vai inserir nenhum desenho na sua redação, ok? Bom, sabendo dessas características iniciais, agora é importante conhecer quais são os critérios de avaliação. O que é que o corretor vai olhar precisamente no seu texto? Conhecê-los é essencial para poder seguir uma trajetória objetiva de produção. E saber, é claro, o que é que vai ser avaliado no seu texto. O primeiro critério de avaliação é a expressão. Esse critério avalia a questão gramatical e linguística. Então, vai ser avaliado pontuação, ortografia, as questões de morfossintaxe, né, o uso de palavras, a flexão de palavras e também a construção das orações, né, das relações de concordância, as relações de regência. Então, tudo aquilo que envolve gramática, a norma culta e o emprego adequado de palavras é avaliado no critério expressão. O segundo critério de avaliação é a estrutura. Ela vai avaliar a paragrafação do seu texto, ou seja, vai ser observado a divisão dos parágrafos, a organização deles, se eles têm coesão, se eles têm coerência. Então, o que é que você precisa ter em mente? Que o planejamento do texto é muito importante. Precisa ficar evidente qual é a introdução e a função dela precisa estar bem aplicada, né? Que é introduzir o tema, contextualizá-lo e apresentar o seu ponto de vista. Também é preciso ficar evidente o desenvolvimento em 1 ou 2 parágrafos, até 3 parágrafos, né? 2 já são os suficientes. E nesses parágrafos você precisa tomar muito cuidado, porque cada um tem que ter uma estrutura lógica, né?
Tem que ter um tópico frasal, um desenvolvimento desse tópico, a presença de um argumento e uma finalização. Se você tem dificuldade com a construção do parágrafo, aqui no canal do Escrever é Praticar tem uma série de vídeos específicos sobre a estrutura e alguns problemas que são recorrentes do parágrafo. Assiste lá para você superar essa dificuldade, ok? E para finalizar a estrutura desse texto, também é preciso ter a conclusão, né? Cumprindo a sua função de finalização do texto, seja por retomada da tese, reafirmação dela, né? Reafirmação do tema, seja um resumo ou, se for pertinente, a apresentação de alguma intervenção. Detalhe, a intervenção não é algo obrigatório, a não ser que o tema ou a discussão envolva algum problema e que seja pertinente, né, haver aí alguma forma de agir a respeito desta situação. Também nesse critério, né, de estrutura vai ser avaliada a coesão do seu texto. Então, insira no seu texto elementos que marquem as relações de sentido, as retomadas de ideias, retomadas de informações, né, para que todas as suas ideias fiquem bem amarradas, fiquem coesas, né, que o corretor perceba qual é a relação de sentido, qual é a progressão do seu texto. Então, utilize elementos que marquem isso, ok? A coesão, ela é algo visual da sua redação. Se você tem dificuldade com a coesão, o Escrever é Praticar tem um aplicativo exclusivo que explica em detalhes como se dá a coesão dentro do texto. E o último critério é o critério de conteúdo. Ele é o que mais vale pontos. Por quê? Ele vai avaliar qual é a pertinência da sua discussão a respeito do tema proposto, ele vai avaliar a argumentação apresentada, se ela é consistente, se ela é coerente, se ela é válida para aquela situação e se ela está presente no texto e ainda se ela não está baseada apenas nos textos motivadores. Aqui o avaliador ele quer observar o seu conhecimento de mundo, como você consegue articular as informações que fazem parte, né, da realidade dentro daquela situação específica de produção textual. E também será avaliada a informatividade. A informatividade é a sequência de informações, né? É um equilíbrio entre informações dadas e informações novas. Ou seja, o seu texto ele não pode só apresentar ideias novas em cada um dos parágrafos. É preciso que o próximo parágrafo tenha uma relação com o parágrafo anterior e assim sucessivamente. Por isso que fazer um bom planejamento do texto é essencial, porque a introdução ela vai direcionar o que vai ter dentro do desenvolvimento e a conclusão ela vai retomar as informações que foram desenvolvidas. Então, a garantia da informatividade significa que não vai ficar nenhuma informação vazia, né? Nenhuma lacuna para a compreensão dessas ideias, mas também não vai ter apenas informações novas, né? Cada parágrafo ser independente, ok? Então, tome bastante cuidado com este critério. É importante ainda você não demonstrar um raciocínio frágil, porque ele, consequentemente, vai afetar a argumentação, né, que ela vai ficar bem rasa, e também vai afetar a informatividade, né, porque um raciocínio muito próximo do senso comum indica que é um texto que não tem nenhuma novidade, que você está apenas naquele plano comum de informações. Bom, para se preparar para os temas, eu já te falei que você pode pegar informações do seu conhecimento de mundo, da atualidade e até mesmo informações do próprio órgão. Mas é interessante conhecer algumas propostas que já foram aplicadas, alguns temas anteriores, para você ter um pouco de noção para que você apresente, né, uma discussão bem articulada. Então acompanha aí comigo. Um dos temas foi o desafio diante de mudanças na saúde e previdência no enfrentamento do envelhecimento populacional. Outro tema que eu selecionei é o egoísmo e individualismo na sociedade moderna em oposição à coletividade. E um terceiro tema é altruísmo e abnegação na prática das virtudes militares e dos deveres cívicos próprios de todos os cidadãos. Deu para perceber nesses três temas
que há um passeio aí na atualidade, né, quando fala sobre o envelhecimento populacional. Também há um tema um pouco mais abstrato quando fala de egoísmo, de individualismo. Então você estudar alguns conceitos sociológicos, filosóficos sobre as relações interpessoais, né, sobre essas mudanças, né, na sociedade, vai te ajudar na compreensão e produção de textos mais abstratos. E ainda, a terceira proposta, ela tem a ver com as ações dos militares. É um tema muito interessante para você apresentar realmente o que diferencia um militar de um civil. Quais são as ações práticas, né, que faz essa distinção entre essas duas classes, né, de pessoas. E aí, te ajudei com o vídeo de hoje? Ficou mais fácil agora perceber o que é que a FAB espera encontrar na sua redação? Se sim, deixe seu like. E se você quer uma orientação personalizada que te direcione na produção de textos para a Força Aérea Brasileira, então conte com o Escrever a Praticar. Aqui a gente vai te orientar de acordo com a sua necessidade e você vai contratar quantos textos você quiser ou precisar praticar. Espero você no próximo vídeo. Tchau!